Guarani 1, Ponte 0. Derby de um nível técnico bastante questionável, né? O primeiro tempo o Guarani foi muito melhor do que a Ponte. A Ponte não jogou, limitou-se apenas a se defender, trouxe o Guarani, trouxe, até que tomou o gol. Um gol que mostra que às vezes uma individualidade num jogo muito travado, num jogo de muita marcação, a individualidade que sobressai com relação aos demais pode ser decisiva, e foi isso que aconteceu. Um chute muito bem executado de fora da área, da entrada da área, mas já fora dela, do Bruno José, pegou o Kaique França um pouquinho adiantado, a defesa da Ponte deu espaço, ele teve todo o tempo do mundo para sair da ponta direita para a meia, trouxe para o pé esquerdo, trouxe de volta para o pé direito, e aí não deu pancada não, deu uma cavada, levantou a cabeça, viu que o goleiro da Ponte estava um pouquinho adiantado, e a bola fez uma espécie de folha seca, subiu e desceu, bateu ainda na parte de baixo do travessão do Kaique França do lado direito, ele tentou, não conseguiu chegar, um golaço. E o Guarani mereceu a vitória, porque esses números passados aí agora, e os números são frios, mas eles ilustram, não é, pelo Roger Williams, acontece o seguinte, a superioridade do Guarani no primeiro tempo, ela não foi só de posse de bola, ela foi em arremates, ela foi em chances criadas, teve o gol, teve o João Vitor cara a cara com o Kaique França, que fez a defesa do jogo. Tudo bem que o João Vitor também poderia ter tirado um pouquinho, mas mérito do goleiro da Ponte que saiu e fechou o ângulo e defendeu com o pé. Então, foi um domínio produtivo, foi um domínio criando situações, foi um domínio onde o Guarani buscou a vitória no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o jogo foi diferente, porque o Guarani, sentindo que a força ofensiva da Ponte era muito limitada, tanto é que a Ponte tem o pior ataque do campeonato agora, visto que o ABC fez um gol hoje, estavam juntos aí com o pior ataque da competição. Então o que acontece? O Guarani, sentindo que a Ponte ia tentar cercar, ia ensaiar uma blitz, ia tentar ensaiar ali um abafa, mas que ela não tem contundência ofensiva, o que fez o Guarani? Puxou as suas linhas, prendeu os laterais, não soltou os dois volantes, Matheus Barbosa e Matheus Bueno, com a volúpia que soltou no primeiro tempo, e deixou um pouco mais a bola com a Ponte. Tanto é que a Ponte no segundo tempo teve um pouco mais de posse, 52-48. Agora, quantas defesas fez o Pegorari? Estou falando defesa. Não é esses traques que vão lá e o goleiro pega com uma mão só. Quantas? Uma cabeçadinha do André e um chute do Mailton de fora, no meio do gol, que o Pegorari baixou e encaixou. Defesa, bola na trave, gol perdido, enfrentamento cara a cara, chute raspando, nada, absolutamente nada. Então nós tivemos, teoricamente e também na prática, a Ponte um pouquinho superior ao Guarani no segundo tempo, nos quesitos posse de bola, iniciativa e propositura de jogo. Mas, em termos de oportunidades criadas, inócuo esse aparente domínio, essa aparente liderança do comando do jogo no segundo tempo por parte da Ponte. Já o Guarani no primeiro tempo, não. Comandou de uma maneira muito mais evidente do que a Ponte o fez, e criando oportunidades e fazendo um golaço. Portanto, uma história de derby que pode ser contada assim. O Guarani melhor no primeiro tempo, mas com objetividade e criando, e a Ponte ligeiramente superior no segundo tempo, mas não conseguindo transformar esse seu aparente comando do jogo em nenhuma oportunidade que levantasse a galera que não estava no estádio, mas que estava ouvindo a Bandeirantes e vendo o jogo pela televisão. Foi o derby que eu vi, no geral, um nível técnico baixo, aquém do que era a minha expectativa, mas com um resultado final de 1-0 para o Guarani, que espelha absolutamente com justiça, que espelha com absoluta fidelidade o que foi o encontro histórico número 206 entre as duas grandes equipes campineiras. Ao final mereceu o Guarani 1, Ponte sem inspiração ofensiva 0, meu queridíssimo Edu Pinheiro.